Senhor, este culto, esse culto, Senhor, a sua palavra será pregada e ministrada, Senhor, e cada vez mais, Senhor, nós possamos aprender e colocar tudo em prática, Senhor. Tudo é para Ti, o culto é para Ti, as orações é em direção a Ti, Senhor. Responda, Senhor, a cada um de nós, e que o Seu nome seja cada vez mais glorificado. Eu Te agradeço. Amém. Amém. Podeis assentar. Alguma irmã ou irmão deseja louvar ao Senhor nessa oportunidade? A irmã Michele vai estar louvando e nós vamos louvar juntamente com ela nessa oportunidade. Está o irmão capaz do Senhor, amém? Amém. É o número 515, irmãos. Aleluia, Jesus. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levar as boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre a me contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei
ao Senhor também nessa oportunidade. Todos nós juntos vamos louvando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vamos louvar ao Senhor que é digno nessa noite. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho,
Deus te abençoe. Você pode tomar o seu assento. Se você estava aqui na terça-feira, o Senhor está falando de provisão aí. Ele falou na terça sobre provisão, hoje foi louvado sobre provisão. Nós cremos nesse Deus de provisão. Ele é o Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. Então você descanse nele mais uma vez, crendo que ele pode prover, ainda onde não há recursos, ele pode trazer a provisão. Meus irmãos, eu quero rapidamente aqui fazer uns agradecimentos. Quero agradecer aos nossos irmãos que têm estado conosco nesses dias. Nós estamos numa semana de consagração, nós estamos em dias de oração. Eu sei que você também tem o seu propósito de oração, mas você tem vindo conosco por esses dias, e eu quero agradecer pela sua vida que está aqui conosco. Nesta feita não seria diferente. Hoje seria feriado, não fazer um culto diferente não, vamos permanecer no propósito, é culto de oração e ensino da palavra. Eu quero agradecer a Deus por sua vida que aqui está também, fazendo menção dos irmãos que cooperaram conosco ontem na sede, foi uma bênção. Nós temos uma equipe de irmãos aí que sempre está conosco e tem representado a nossa congregação na sede, então que Deus abençoe os nossos irmãos, todos os irmãos também que cooperaram conosco com o seu veículo, levando o povo até a sede. Só Deus para recompensar vocês, e eu assim creio que Ele recompensará, porque a palavra diz que nenhum trabalho é vão no Senhor. Então, de fato, haverá uma recompensa da parte de Deus. Que o Senhor Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Amanhã nós continuamos proposto às 8 horas da noite. Se você pode, venha, haverá oração aqui na igreja. Sábado pela manhã, 9 horas, também nós continuamos no propósito, uma consagração na direção das irmãs, mas toda a igreja é convidada. No domingo pela manhã nós vamos manter a escola bíblica dominical. Após a EBD haverá um ensaio do grupo unificado, e à noite um grande culto de ceia do Senhor. Eu quero convidar todos que estarem aqui no culto de ceia, você que está em comunhão com o corpo de Cristo, você que foi batizado nas águas, você que é membro desta igreja, venha, participe conosco da ceia, porque eu creio que será uma bênção. Amém? Amém. Esses são os avisos da semana. Eu quero aproveitar essa oportunidade. Nós vamos contribuir ao Senhor com as nossas ofertas. Se você é dizimista nesta casa e assim também deseja entregar o seu dízimo essa noite, assim faça com muita alegria, para a honra e glória do Senhor. Aqui ninguém é obrigado a fazer nada, irmãos. A gente tem ensinado isso. Nem para ser crente Jesus obrigou alguém. Ele falou: quem quiser vir após mim, venha. Então ninguém é obrigado. Então você faça com alegria do seu coração. Você faça porque você entende a palavra, você compreende e assim quer ser fiel e honrar o Senhor com as suas finanças. Então faça com muita alegria nesta noite. Eu convido você, se você pode, se coloque em pé mais uma vez. Nós vamos orar abençoando a sua vida. Você que trouxe a sua oferta esta noite, nós queremos te abençoar. Você que não trouxe, nós também queremos te abençoar. Não é porque você não tem hoje que você não vai receber a bênção. Você também vai ser abençoado, para que amanhã você também tenha, para que amanhã você também entregue. A bênção do Senhor está sobre a nossa vida, irmãos. Independentemente, o Senhor não olha valores. O Senhor não olha se você trouxe um dinheiro para entregar hoje na salva. Ele não olha isso, Ele olha o seu coração. Eu sei que você veio aqui com o coração grato. Eu sei que você veio com o coração contrito e quebrantado, e a palavra diz que este coração o Senhor não rejeita. Então não se preocupe se você tem, se você não tem, só preocupe-se em adorar ao Senhor. Este é momento de adoração também, por isso faça isso com o coração grato, com alegria e na consciência de que é um momento de adoração. Amém? Cooperador Maurício, ore nessa oportunidade e nós assim em breve estaremos contribuindo. Você pode tomar o seu assento e nós louvaremos mais uma vez enquanto você contribui. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Oremos nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai,
Senhor Jesus, te agradecemos nesta noite por mais esta oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede, Senhor Jesus. Estamos na tua casa para louvar e engrandecer o teu santo nome. Desde já quero te apresentar os teus filhos, Pai, que vão ofertar e dizimar na tua casa, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Pai, ser o sustento, a providência na casa dos teus filhos. Que não venha faltar, Senhor Jesus, no celeiro do teu filho, Pai. E se a casa estiver faltando, Pai, que o Senhor venha prover na vida de cada um, Senhor Jesus. Aqueles que têm o desejo, Pai, de ofertar e dizimar, mas no momento está sem condições, Pai, que o Senhor venha abrir as portas, Senhor Jesus. Que o Senhor venha dar condições a cada um dos teus filhos, Senhor Jesus, para abençoar a tua obra, abençoar a tua casa, Senhor Jesus. Te peço nesta noite, ser conosco do começo até o fim deste culto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixar. Sempre há de existir um novo
digno de toda a adoração. Aleluia. Tenho certeza que Ele te viu aqui esta noite. Ele já te contemplou neste lugar. O Senhor já nos viu aqui. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos dar continuidade ao assunto a qual nós estamos falando por esses dias. Nosso tema é culpa e graça. Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade. Semana passada nós falamos a respeito da culpa. E hoje nós vamos introduzindo, falando a respeito da graça. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, verso de número 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ainda, Gênesis capítulo de número 3, verso 7. Gênesis capítulo 3, verso 7. Você trouxe sua Bíblia? Amém. Amém? Glória. Se tiver alguém do seu lado sem Bíblia, pega a Bíblia na cabeça dele e fala, traz a Bíblia no próximo culto. Estou brincando. Mas é sempre bom andarmos armados com a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 7. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram para si cintas. Amém? Então aqui esse texto, nós já assim mencionamos em outras oportunidades, é pós-pecado. Está falando que após o pecado, os olhos de ambos são abertos, tanto do homem quanto da mulher. Eles percebem que estavam nus. Ali a vergonha deles são exposta, não por conta de que era algo incomum, porque já era natural. Porém, pelo pecado que assim entrou no coração deles, eles olharam e aquilo que era normal para eles se tornou motivo de vergonha. Então eles resolvem fazer uma coisa. Eles pegam e eles decidem fazer uma cobertura para si. O texto vai dizer que eles pegaram folhas de figueira e eles, por si só, costuraram, fizeram cintas ou aventais para si, para tentar cobrir a sua nudez, para tentar cobrir a sua vergonha. Então esse foi o ato que o homem fez nesse momento após a sua queda. Mas olha o verso de número 10 ainda do capítulo de número 3, diz assim: ele respondeu. Quando o Senhor Deus chama o homem, ele assim responde: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perceba isso. No verso de número 7 nós lemos que eles por si só costuraram folhas de figueira e fizeram para si cintas ou aventais para tentar cobrir a sua nudez. Porém, quando Deus fala com eles, eles vão responder e vai dizer: nós nos escondemos da sua voz, porque nós ainda estamos nu. Perceba, a folha que eles fizeram, eles estão dizendo aqui que não resolveu de nada, porque eles ainda, diante de Deus, falam: nós ainda permanecemos nu, porque tudo que o homem vai produzir para esconder a sua vergonha, não vai remover a sua consciência de culpa. Ele pode tentar fazer alguma coisa para esconder, porém a sua consciência de culpa ainda vai continuar. A consciência de culpa ainda vai despertar dentro dele. Então esse movimento de fazer para si cobertura, as folhas de figueira até cobriram o corpo do homem, até cobriu o corpo da mulher, porém não foi capaz de cobrir, de esconder, de ocultar
ocultar ou de remover a vergonha. Só cobriu o que era aparente aos olhos. Só escondeu o que estava aos olhos humanos, porém não foi capaz de tratar a alma, não foi capaz de tratar o espiritual. Por isso que eu digo, e eu inicio por aqui dizendo que toda tentativa humana para esconder, para cobrir a vergonha será falha. Toda tentativa sua de tentar cobrir um erro ou esconder a vergonha vai ser falha. Por quê? Porque o homem por si só, ele não consegue fazer isso. As nossas obras não são boas e as nossas obras não podem nos justificar. Eu quero que você abra um texto comigo, Isaías capítulo 64, verso 6. O culto de ensino da palavra é isso, irmãos. Abra a sua Bíblia, veja o que está sendo lido, analise se não tem nada de errado, porque se tiver alguma coisa você pode falar isso. Se não tiver assim dessa forma, o culto de ensino é para isso, irmãos. Por isso que eu peço, traga a sua Bíblia, traga um caderno, traga caneta para você anotar, porque assim nós vamos conferindo a palavra juntos. Isaías 64, verso de número 6. Diz o texto: nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Perceba aqui o que o profeta Isaías está dizendo. Ele está dizendo: todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Entenda aqui que o profeta não está dizendo que os nossos pecados é como um trapo de imundícia. Isso a gente já sabe. Os nossos pecados é sim um trapo de imundícia, mas ele está falando não do pecado. Ele está falando aqui que as nossas justiças, as nossas obras são como um trapo de imundícia. Perceba, o que ele está dizendo aqui é que o que a gente faz, as nossas melhores obras, o que nós podemos de melhor produzir, não é bom. É como um trapo de imundícia. As nossas obras, os nossos esforços, os nossos méritos, isso é tudo trapo de imundícia. Ou seja, não tem nada de bom em nós. Nós não conseguimos produzir nada de bom, nem os nossos melhores planos, nem as nossas melhores obras conseguem nos justificar. Isso é o ser humano caído. Nós não conseguimos nos justificar sozinhos. Nem as nossas melhores obras vai conseguir nos justificar. É considerado como um trapo de imundícia. É isso que Isaías está ensinando. Ele está ensinando algo que é profundo, quando nós compreendemos que ele está dizendo. O problema do homem é profundo, que ele não consegue nem produzir algo capaz de resolver a sua condição espiritual. Tudo que o homem fizer não vai resolver a sua condição espiritual. Você pode fazer folhas de figueira para esconder, para tentar cobrir. É isso que ainda acontece nos dias de hoje. As pessoas querem se esconder atrás de uma capa, se esconder atrás de um belo paletó, se esconder atrás de belas aparências, mas ainda assim, quando a consciência da culpa aperta, não tem como ficar diante de Deus sem dizer: olha, tudo que eu tentei esconder foi em vão, porque é trapo de imundícia. Eu não consigo me ocultar, eu não consigo resolver meu problema, eu não consigo resolver a minha condição espiritual. Nenhuma obra humana pode assim resolver essa situação. Nada que a gente faça pode resolver a nossa condição espiritual. Por isso que o homem foi lá, tentou dar um jeitinho, pegou a folha de figueira, ele costurou, ele fez aventais, ele tentou se cobrir, mas diante de Deus não tem como esconder. Ele fala: eu sei, eu conheço esse Deus, não tem como me esconder dele, então eu não vou chegar diante dele com a minha religiosidade falando: não, está tudo bem, não, está tudo certo, olha aqui, eu só fiz uma roupinha para mim, eu só fiz um avental, eu só escondi isso daqui, porque eu achei que era melhor esconder. Diante de Deus não tem como. Ele falou: não pode ser, eu não consigo esconder. E
eu comi do fruto, eu sei que eu errei, porque diante de Deus não tem como se ocultar. A gente tem como se esconder dos nossos, ocultar o que nós estamos vivendo, tentar esconder dos nossos, mas diante de Deus não tem como. De Deus não tem como esconder nada. O Senhor conhece tudo. Por isso essa condição humana, ela foi em vão. Por quê? Ele pegou, ele postulou, ele cobriu a sua pele, mas ele não pôde cobrir a sua culpa. O homem, ele até cobriu a sua aparência, ele até tentou mudar, mas ele não pôde fazer nada pela sua condição espiritual. Todo o trabalho foi em vão. Por isso que Deus, ele vai precisar entrar em cena. Porque o homem não consegue resolver esse problema sozinho. O homem não consegue resolver a sua condição. Ele caiu, ele errou, ele falhou. Mas Deus é tão gracioso que ele fala: eu vou entrar em cena de novo. Por isso eu peço para você no versículo 21, ainda do capítulo 3 de Gênesis. Gênesis 3, 21. Nós vamos ver, Deus entrou em cena com a sua graça. Porque o homem tentou fazer algo para esconder a sua culpa, a sua vergonha. Mas essa tentativa foi falha. Olha o verso 21. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Veja isso. Deus desceu. Deus, ele cobriu. Deus, ele vestiu o homem. Porque as folhas que o homem fez ali, tentou de alguma forma cobrir, mas isso só representava mérito, isso só representava justiça própria. Mas Deus falou: eu vou resolver essa situação. Deus, ele veio, irmãos, e ele pegou a pele de um animal que foi morto, irmãos. Esse animal morto já representa a graça de Deus. Esse animal que foi sacrificado representa a graça de Deus, o Senhor eterno. Pela primeira vez na Bíblia vai aparecer a expressão do sacrifício, não de uma maneira explícita. A gente não vê ali que Deus sacrificou, não está dessa forma, mas se a gente olhar, a gente subentende que houve um sacrifício. Por quê? O animal precisou morrer, para que da pele dele, o Senhor Deus, fizesse roupas e vestisse o homem. Então subentende isso. Houve um sacrifício. O Senhor Deus sacrificou. O primeiro sacrifício feito foi de Deus. Ele sacrificou para vestir o homem. Para que Adão fosse coberto, alguém precisou morrer. Esse é o ponto de partida do Evangelho. Porque para que Adão fosse coberto, a sua vergonha fosse coberta, alguém precisou morrer. E isso vai apontar diretamente para a cruz. Isso vai apontar diretamente para a obra do Calvário. O que é isso? O Senhor Deus cobriu o homem, vestiu o homem, removeu a vergonha do homem como um sacrifício. Esse é o ponto de partida do Evangelho. Por isso que eu vou ler um texto aqui, irmãos. Eu quero que você entenda esse texto, e eu só vou ler, você vai glorificar o Senhor Deus por isso. Porque olha aí, Isaías ainda, capítulo 61, verso 10. Isaías 61, verso 10. Olha o que diz o texto. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Esta palavra é o Evangelho pregado, irmão. Eu queria que você se alegrasse por essa palavra nessa noite, porque ele está dizendo: eu tenho alegria nisso. E qual é a alegria? O Senhor me cobriu com vestes de salvação, o Senhor me envolveu com um manto de justiça. O que isso quer dizer? Ele cobriu a nossa vergonha, ele cobriu a nossa culpa, ele cobriu os nossos pecados. Não somente isso, ele removeu os
os nossos pecados, nos cobrindo com veste de salvação e um manto de justiça. Aleluia. Ele está dizendo, o homem não conseguia fazer isso, mas eu fiz pelo homem. Eu cobri o homem, eu vesti o homem, e mais a justiça do homem não poderia justificar ele. Por isso eu, com o manto de justiça, estou cobrindo para dizer: é justificado, já não tem mais acusação, eu estou tornando justo, porque o meu manto de justiça encobre o homem. Aleluia. É verdade, meu irmão, ele é maravilhoso demais. Ele removeu a vergonha do homem. Olha ainda, Gálatas capítulo 3, verso 27. Eu não ia me empolgar hoje, não me empolguei. Gálatas 3, 27. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Olha que coisa extraordinária. Nós não estamos mais vestidos com folha de figueiras. Nós não precisamos disso. Nós estamos agora revestidos de Cristo. Não tem mais culpa nenhuma. Sabe por quê? Eu estou revestido de Cristo. Não tem mais vergonha. Por quê? Porque eu já me revesti de Cristo Jesus. Nós não somos mais definidos pelos nossos erros, pelo nosso passado, porque agora nós estamos revestidos de Cristo. Não é os fracassos que me definem, não é o meu passado que me define, não é a acusação de Satanás que me define, mas eu me revesti de Cristo, e em Cristo a minha vergonha foi levada, em Cristo a minha culpa Ele levou na cruz do Calvário. Aleluia. Eu me revesti de Cristo. Eu não tenho e não preciso mais pegar folhas de figueira para me tentar me esconder, porque agora eu me revesti de Cristo. Tem algo extraordinário no Evangelho, Lucas capítulo 19, vai dizer que um homem, e esse homem é extraordinário, eu gosto dele, porque ele vai procurar Jesus não é para receber um milagre. Ele vai procurar Jesus não é para que as suas finanças se elevem. Ele vai procurar Jesus porque ele só queria conhecer Jesus. E diz o texto que ele era de pequena estatura. Esse homem se chama Zaqueu. Ele era pequenino, que ele falou: não tem como eu ver Jesus, e eu só quero ver ele, eu só quero conhecer ele. A multidão era tamanha e ele não tinha estatura para ver Jesus. Ele falou: já tenho uma ideia, eu vou subir na figueira para ver Jesus. Olha que coincidência, lá no Éden o homem pegou a folha de figueira para se esconder, mas Zaqueu vai subir na figueira não para se esconder, mas para ver Jesus, porque ele está dizendo que lá atrás foi o motivo de esconder a vergonha, agora eu vou usar para ver o mestre, para ver aquele que pode salvar a minha vida. Ele subiu na figueira para ver Jesus. Aleluia. Enquanto o homem no Éden estava escondido atrás das folhas de figueira, ele ouviu do Senhor assim: ei, aonde você está? Porque está escondido atrás das folhas de figueira e era para estar no lugar da comunhão. Mas lá Zaqueu ouviu assim de Jesus: ei, desce daí, desce dessa figueira, não é mais lugar para você, não é atrás de figueira, não é em cima de figueira que você vive, desce daí, porque hoje me convém pousar em tua casa, hoje eu vou fazer uma visita no seu lar, porque eu quero tratar a sua vida. Por isso que o texto encerra dizendo que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Ele é Deus de salvação. Jesus veio para resolver essa história. A culpa não governa mais sobre a nossa vida, irmão. Entenda isso, em Cristo não tem mais nenhuma condenação. Romanos 8:1, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então a culpa não governa mais sobre a minha vida. Nós não somos mais devedores, sabe por quê? Porque Ele pagou a nossa dívida. Nós não mais vivemos debaixo da condenação, agora nós vivemos debaixo da graça de Deus.
sangue de Jesus fala mais alto que todas as acusações contra a nossa vida. Ele nos vestiu, Ele nos cobriu, Ele nos salvou, removeu a nossa culpa, Ele nos justificou. A gente não precisa ficar dando justificativa para ninguém. O erro das pessoas é querer justificar tudo. Quem justifica é Deus. Aleluia. O nosso papel é buscar nele. Eu não tenho que arrumar justificativa, eu não tenho que tentar me cobrir, eu não tenho que tentar me esconder, eu só tenho que correr para Ele, porque é Ele quem faz toda a obra, é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então perceba isso, não teve participação nenhuma do homem. O homem não participou nesta obra. Eu vou apresentar mais um texto, antes de partir para isso. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis 9. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Deixa eu procurar o verso. Verso 20, do capítulo 9. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Mais uma vez a vergonha está exposta. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Guarda essa expressão. Olha aqui, vamos observar. Noé, depois de tudo, plantou uma vinha, passou um tempo. A gente acha que foi rápido, mas passou um tempo muito grande. Para a uva virar vinho demora. Meu pai ele já plantou uva e ele tentou fazer vinho, mas não deu certo não, porque demora, o processo é difícil. Então passou um período ali muito grande. Ele plantou da vinha, ele vai ali beber do vinho dentro da sua tenda. Veja, ele está dentro da sua tenda. Ele bebeu do vinho, se alegrou bastante, ficou nu. Aí o seu filho entra na tenda, Cã viu a nudez do seu pai e ele saiu para contar para os que estavam do lado de fora. Guarda essa expressão. Ele saiu para contar aos irmãos que estavam do lado de fora. Continua. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou de seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. Olha isso. Cã viu a nudez do seu pai, e ele foi contar para os de fora. Essa é a expressão da culpa. Ela aponta e ela quer expor. Ele não pegou naquele momento e falou: não, eu preciso cobrir meu pai. Mas ele viu aquela situação e foi contar para os demais, para os que estavam fora. Que terrível coisa é você pegar algo que está dentro e contar para os que estão fora. Cã, ele não soube guardar isso em si. Ele tinha que contar para alguém. Não é à toa que ele é o mais moço, que ele é o mais imaturo dos seus irmãos. Isso revela imaturidade. Ele saiu não para cobrir, mas ele falou: eu vou expor logo. Ele quis trazer a nudez do seu pai para os que estão fora. Nós, como cristãos, não podemos ser assim, como Cã. Até porque quem assim faz recebe uma maldição. Por isso, vigie ao tentar expor a nudez de quem quer que seja. Eu tenho que expor o pecado alheio. Eu tenho que mostrar: olha, fulano fez, fulano faz, fulano é isso. Eu vou mostrar, eu vou expor a vergonha do meu irmão. Cuidado, porque Sem
e Jafé, eles trataram de outra forma. Eles chegaram como que a graça, como que Deus fez com o homem no princípio. Eles falaram, não, nós não vamos olhar a vergonha, nós não vamos enxergar a nudez. Eles vieram com todo cuidado de costa, se movendo até o seu pai, com uma capa eles cobriram a nudez, porque é isso que tem que ser feito. Por isso que Deus no Éden cobriu o homem da sua nudez. Ele não expôs, ele não o acusou, ele simplesmente cobriu o homem, e assim ele foi fazendo. Então esses dois filhos de Noé representam também a graça de Deus, que cobriu a vergonha do pai, cobriu a nudez do pai. Eles não foram expor assim como Cã, que infelizmente carregou uma maldição por conta de expor a nudez. Então, vemos aqui que Deus, ele sempre se preocupou com isso. Ele decidiu cobrir a nudez do homem. Então perceba, não houve participação nenhuma do homem nesse ato de cobrir a nudez, nesse ato de cobrir a vergonha, nesse ato de resolver o pecado. Não houve participação humana. Toda a tentativa do homem de se cobrir falhou. Mas Deus, ele foi e sacrificou. O texto diz que ele costurou, que Deus fez vestes novas para o homem. Deus não pediu a ajuda de Adão, ele me ajuda aí, vamos fazer uma roupa, vamos cobrir você direito. Deus não pediu a ajuda de Adão. Deus não falou, ei Adão, vamos fazer uma coisa certa. Você fez de folha, mas tem que fazer de animal. Então pega um animal aí, sacrifica o animal e faz vestes de animal. Não! Deus, ele mesmo fez. Ele não pediu ajuda do homem. Ele não pediu a colaboração do homem. Ele apenas providenciou. E o homem vai receber aquilo que Deus, o Senhor, providenciou. Isso que é maravilhoso, irmão, a respeito da salvação. Porque salvação não foi providência minha, foi providência de Deus. Ele fez, Ele me enviou, e eu assim preciso receber. É Deus quem providencia. Por isso que o texto, agora nós lemos inicialmente, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Foi Deus que te entregou, foi Deus que providenciou. Isso é dádiva, é dom, é presente que eu recebi. Aleluia. Não foi o homem que produziu, foi Deus que fez toda a obra. Vamos ler alguns textos. Agora eu peço para você ler comigo Efésios capítulo 4, verso 18. Nós vamos ler bastante texto agora. Tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. João 8, 34. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Romanos 6, 17. Acompanhe esses textos, irmãos, não perca o foco nessa proteção que nós faremos. Romanos 6, 17. Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Agora vamos no Efésios 2, a qual nós estávamos. Vamos ler o contexto de Efésios. Efésios 2, 1 vai dizer: e lhes deu vida
quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora vamos a Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Coloca o 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a remissão dos pecados. Então perceba isso, eu fiz questão de ler todos esses textos, para você ver algo. Primeiro, vai dizer que no nosso coração estava endurecido. O meu coração era um coração de pedra. O seu coração era um coração de pedra. Então esse é o primeiro ponto. O nosso coração era um coração de pedra. Depois eu li dizendo que nós éramos escravos do pecado. O pecado era o nosso Senhor. O pecado nos governava. Nós éramos servos, escravos do pecado. Depois vai dizer que espiritualmente nós estávamos mortos. Depois ainda lemos dizendo que o que governava sobre nós, que o que estava nos dominando era o mundo e era as trevas. Nós estávamos sendo regidos pelo curso do mundo e pelo príncipe da potestade do ar. Então nós também estávamos sendo dominados por algo espiritual que não era do bem, mas era do mal. E ainda vai dizer que nós éramos por natureza filhos da ira. Agora, meu irmão, perceba tudo isso que eu li, tudo isso que eu falei. Você me responde, você tinha condição de se salvar? Você tinha condição de salvar a sua própria vida? Se você era filho da ira, se você estava inclinado às suas paixões, ao mundo, se você estava com o coração endurecido, se você era escravo do pecado, como você ia salvar você mesmo? Por isso que nós temos um Salvador. Glória a Deus. Não tinha condição nenhuma de eu salvar a minha vida. Porém a graça do Senhor me alcançou, a graça de Deus me encontrou. Era impossível eu sair do império das trevas, mas a palavra diz que Ele, o Senhor, a graça salvadora que foi manifesta, Tito 2,11, Ele não só me arrancou dos impérios das trevas, mas Ele fez algo além. Ele me transportou para o reino do seu Filho, um reino não de trevas, mas um reino de luz. O Senhor fez isso porque eu não conseguiria fazer. Glória, aleluia. A sua tentativa humana de produzir a sua salvação seria falha. Você não conseguiria ser salvo se não fosse a obra de Cristo, se não fosse a obra do Senhor, se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não teríamos sido salvos. Por isso tudo quem fez foi Ele, não foi eu. Então eu declaro nesta noite essa palavra dizendo: você não faz mais parte do império das trevas, porque Cristo te resgatou. Você não é mais servo do pecado, você não está mais morto, porque Cristo te deu vida. Agora eu tenho vida, porque nós fomos alcançados pela graça de Deus. Aleluia. Você não conseguiria ter vida sozinho. Como o morto pode a si mesmo se levantar? Não tem como, eu estava morto, eu não podia me levantar sozinho. Eu estava como escravo, eu não poderia de maneira alguma me libertar sozinho. Eu era como cego. A palavra também vai dizer
que eu andava cego, porque o próprio espírito maligno cegou o meu entendimento. O diabo, Satanás, ele me cegou, então eu andava cego, eu não poderia me guiar, eu não poderia enxergar o caminho, mas quem fez a obra de abrir os meus olhos e fazer eu enxergar um vivo e novo caminho foi a obra da cruz. Eu estava perdido e eu não poderia me encontrar sozinho, mas Cristo me encontrou, a graça me encontrou. Eu estava como alguém que era chamado de filho da ira, mas Ele veio e me adotou, Ele me deu o espírito de adoção, e agora eu posso clamar: ah, papai, meu paizinho, eu não sou mais filho da ira, agora eu sou filho de Deus. Por causa da graça. Glória a Deus. Não foi eu que fiz isso, foi a graça que me alcançou. Eu não tive participação nenhuma. Não foi eu que fiz isso. Deus, em sua infinita misericórdia, como diz Efésios 2,4, em sua infinita misericórdia, Ele me amou e Ele me presenteou com tão grande salvação. Por isso que somente a Ele seja a glória, porque foi Ele que fez tudo isso. Romanos capítulo 3, verso 10, veja. Romanos 3, 10 a 12. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Veja, não tem ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Você acha que você conseguiria alcançar a salvação sozinho? Se não tem nenhum justo. Nosso coração estava inclinado para o mal. Nós todos se desviamos e nós nos tornamos inúteis, disse Paulo. Nós não teríamos como. Nem para buscar a Deus nós conseguiríamos. Então, irmão, não foi você que buscou a Deus, foi Deus que te buscou. Aleluia. Quando você estava com o nariz cheio de cocaína, quando você estava enfiado no alcoolismo, quando você estava perdido no mundo, Ele foi lá, te buscou num charco horrível de lodo, te arrancou desse lamaçal e firmou os seus pés sob a rocha. Não foi eu que busquei a Deus, foi Ele que me buscou. Ninguém, irmãos, poderia buscar a Deus. Eu sei que a gente tem o costume de falar, de perguntar: alguém quer aceitar Jesus? Mas na verdade é Jesus que nos aceita. É Ele que nos aceita, irmãos, porque Ele não é nenhum coitado. Ai, coitado, ninguém quer aceitar Jesus hoje. Não, irmãos, Ele que tem que nos aceitar, Ele que nos aceitou. Não foi eu que busquei a Ele, foi Ele que me buscou. E Ele é tão maravilhoso que Ele é recíproco. Ele diz assim: quem me buscar, eu estarei ali e vai me achar, porque eu sou Deus que busco. Mas quando alguém decide me buscar, eu faço ele se achar também. Aleluia. Não tinha um sequer para buscar a Deus. Por isso que o texto de Efésios 2,9, eu já vou encerrar, vai dizer assim: não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ah, se a salvação dependesse de mim, irmãos. A salvação não depende de mim, porque se dependesse, se fosse através das minhas obras, eu poderia me vangloriar. Eu sou o cara. Ah, se não fosse eu, glórias a mim. Eu salvei a mim mesmo. Eu poderia até, e esse é o mais terrível, olhar para os outros e julgar, falar: eu sou melhor que você. Por isso que Deus, Ele é soberano demais, irmãos. Ele não permitiu que o homem tivesse participação na salvação, porque ele ia se gloriar, porque ele ia se engrandecer. Por isso que ele planejou a salvação de uma forma que toda a glória fosse exclusivamente dele. Não tem mérito humano, não tem parte humana, não tem glória humana. Tudo quem fez foi o Senhor. Romanos 3, 27, olha esse texto. Já vou encerrar. Romanos 3, 27. Onde fica então o orgulho? Ou dependendo da sua versão, onde está, pois, a
jactância foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. O que ele está dizendo aqui é: a obra salvífica de Deus foi tão extraordinária que excluiu todo orgulho humano. Não tem orgulho nenhum do homem. O homem não pode se engrandecer, o homem não pode se glorificar. Aonde fica a jactância? Aonde fica o orgulho? Foi excluído, porque não teve participação humana na salvação. Aleluia. Não teve nenhuma participação do homem. Se a salvação ela fosse por uma recompensa, irmãos, se ela fosse por desempenho, o céu seria cheio de homens contando as suas conquistas. Eu fui salvo porque eu fiz isso, fiz aquilo, eu fui diferente do outro. O céu seria cheio de homens tentando se vangloriar. Se a salvação fosse por intermédio das obras, teriam muitos se vangloriando. Mas como a salvação é um presente dado de graça, sem eu merecer, Ele me deu, porque eu não tinha mérito nenhum, mas Ele olhou para mim e Ele quis me presentear, porque a salvação foi um presente dado através da graça. O céu será cheio de adoradores que não se exalta a si mesmo, que não glorifica a si mesmo, mas que glorifica o Cordeiro de Deus, que adora o Cordeiro de Deus, porque não teve participação humana, então o céu não haverá glória humana. Não teve participação minha na salvação, então eu não vou poder me gloriar, não vou contar as minhas conquistas, eu só vou glorificar o Cordeiro, porque Ele que fez essa grande obra. Aleluia. Veja isso, Apocalipse 5, nós só vamos glorificar o Cordeiro. O salvo só vai glorificar o Cordeiro, porque a obra da salvação foi do Cordeiro de Deus, a obra da salvação foi do Pai, Ele que fez, então a glória é somente a Ele. Apocalipse 5,13. Vamos pegar o 9, vamos 9, para ter o contexto. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste. Foi com o sangue dele, não foi o meu sacrifício, não foi o meu empenho, não foi as minhas boas obras, mas foi o sangue do Cordeiro que me comprou para Deus. Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, não tem separação, não tem discriminação, não tem acepção. Ele comprou todo o povo com seu sangue para o nosso Deus. E não só isso, ele me constituiu reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Meu irmão, você está achando que você vai ser pouca coisa? Ele vai te fazer rei e sacerdote. Ele te comprou com sangue para fazer você ser reino sacerdotal. E continua dizendo: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo nome era de milhões e milhões e milhares de milhares, e proclamando com voz forte, diziam assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Verso 13: então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra e até debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para sempre, pelos séculos dos séculos. Para sempre a Ele seja o domínio. Veja, toda a glória está sendo direcionada para quem? Do Cordeiro. Aleluia. Eu vou chegar no céu, eu não vou me gloriar pelas minhas obras, porque não foi as minhas obras que me deu a garantia de estar no céu. Eu só vou chegar lá e cantar uma canção ao Cordeiro. Digno é o Cordeiro, glória ao Cordeiro, adoração, louvor ao Cordeiro, porque foi Ele que fez isso. Não foi o meu resultado, não foi a minha obra, mas foi obra
não pode se gloriar porque você é salvo e o outro ainda não é. Você não teve participação nenhuma na sua salvação. Glória ao Cordeiro que te comprou, glória ao Cordeiro que te alcançou, glória ao Cordeiro que te buscou no lamaçal. Ele colocou o Espírito Santo para te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e assim você pode se achegar a Ele. Aleluia. Então glória a Ele. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não veio de vós, foi um presente de Deus. Eu não tenho glória, eu não sou bom, tudo que tem de bom em mim veio de Cristo. Nós lemos aqui, o nosso coração estava inclinado para o mal, nós éramos inúteis, nós não conseguiríamos buscar a Ele, mas o que Ele fez? Me revestiu de Cristo, colocou tudo de perfeito de Cristo em mim, e hoje eu posso adorar a Ele, hoje eu posso louvar a Ele, hoje eu posso pegar a palavra, entender a palavra, posso até pregar a palavra, posso até anunciar a palavra, e eu posso até ser usado por Ele, porque Ele me revestiu de Cristo. Eu não sou folha de figueira, agora é Cristo que habita em mim. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora quem habita em mim é Cristo. Agora quem age na minha vida é o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se coloque em pé, vamos encerrar. A salvação é a obra divina, foi Ele quem fez. Não tem orgulho, não tem glória humana, foi Ele quem fez. Por isso eu quero declarar nessa noite: seja livre de toda culpa, seja livre de toda acusação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, João capítulo 19, Jesus gritou: tetelestai, está consumado. Eu paguei o preço, eu paguei, eu quitei a dívida, eu estou rasgando esta cédula de dívida, o preço foi pago. Você é livre das acusações, você é livre da condenação, você é livre da culpa, você é livre porque Ele levou sobre si. Isaías 53, verso 4. Veja o que a obra da cruz fez para com a sua vida. Veja o que a obra da cruz fez para com você, minha irmã. Isaías 53, verso 4 vai dizer que o Senhor Jesus na cruz do Calvário, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou as nossas dores sobre si, e nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. A restauração completa para a sua vida hoje. Porque o Senhor Jesus te sara essa noite. Glória a Deus. Mas eu não estou enfermo, mas eu não estou doente, mas você está sendo carregado de culpa. E a pior enfermidade é na alma. Mas Ele hoje está com as suas pisaduras, nos tirando e removendo toda a culpa. E você é sarado essa noite. Receba em nome de Jesus cura no seu interior. Receba em nome de Jesus cura no mais profundo da sua alma. Porque talvez você ainda está aprisionado por coisas do seu passado, coisas que há 20 anos atrás ainda te aprisionam, coisas que há anos atrás ainda você carrega esse peso. Hoje o Senhor Deus está vindo com as suas pisaduras e está te sarando. Você é sarado essa noite. Remova de si toda a culpa. O Senhor vai retirar agora todo fardo pesado, toda opressão, toda acusação, toda obra maligna é cancelada agora. Todo escrito de dívida contra você
você foi liberto, você recebeu de Deus tão grande salvação, e não será nada que vai te separar do amor dele. Será doença, será enfermidade, será o mundo das trevas, nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Você é salvo, meu irmão. Seja livre agora. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pelo meu irmão e pela minha irmã. Eu oro agora, Senhor, por este ser que está carregado de culpa, por este ser que ainda carrega um peso, um fardo pesado, que não consegue se libertar a si mesmo e não conseguirá, Senhor. Por isso hoje nós clamamos por tua ajuda. Nós entendemos que nós não conseguimos, nós entendemos que nós não somos bons, nós entendemos que nós não temos poder nenhum, mas o Senhor tem poder, o Senhor pode fazer. Por isso nós clamamos a ti, remova essa culpa. O Senhor trata esse pecado, remova esse pecado, remova esse vício, remova, Senhor, da vida do meu irmão, isso que está aprisionando. Só o Senhor pode fazer. Não é a minha palavra de convencimento, não é a minha oração, mas é o Senhor que tem poder para fazer isso. Por isso eu me coloco como intercessor agora do meu irmão e da minha irmã. Remova, Senhor, esse fardo pesado. Só o Senhor tem poder para fazer isso. Não há glória humana. Nós somos apenas criaturas suas. Só o Senhor pode fazer algo sobrenatural. Por isso, Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço, faça a tua obra. Leva-nos em paz ao nosso lar agora. Nos conduza, Senhor, até a nossa casa. Que nós podemos todos ter uma noite de bênção, desfrutar ainda de uma noite de paz, de uma noite, Senhor, tranquila em família, de uma noite de alegria, Senhor, plena. Só o Senhor assim pode fazer. Eu repreendo toda perturbação noturna, Senhor. Eu quero repreender em nome de Jesus tudo que quer impedir o sono, Senhor, dos teus filhos esta noite, tudo que quer perturbar o sono desta criança, o sono desse irmão, o sono dessa irmã. Eu quero repreender em nome de Jesus. Eu declaro uma noite de paz, eu declaro uma noite de renovação de forças, eu declaro, Senhor, uma noite de descanso em ti, Senhor. Só o Senhor pode fazer. Tu és melhor do que qualquer remédio para sono, Pai. Envia um descanso, Senhor, da tua parte esta noite, uma noite de paz e alegria, em nome de Jesus. Com as mãos levantadas, receba a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo habite todos os dias em sua vida. Se você crê, recebe e diz amém. Amém. Deus te abençoe, vai em paz em nome de Jesus, meu irmão e irmã.